Boa noite, graça e paz. Tudo bem, povo de Deus? Vamos para a palavra? Vamos orar um pouco mais? Pai, em nome de Jesus, pedimos agora, Senhor, que através da Tua palavra o Senhor venha dar luz à nossa vida. Que o Senhor venha iluminar o nosso caminho, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor venha alcançar o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que não haja vendas, que possam permanecer, mas que se houver, caiam em nome de Jesus. Que a Tua palavra, que é poderosa para nos instruir, nós sabemos que todo aquele que conhecer a verdade, este é liberto. Então que assim seja neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria entender a atitude de alguns homens e mulheres de Deus que estão relatados aqui na palavra, né? A reação dessas pessoas é impressionante. E aí eu queria entender o que está lá em Daniel, capítulo 3. Quem já pôs a mão no fogo, assim? Alguém já pôs? Queimadura é algo que dói, né? Dói ou não dói? Dói. Mulheres aí, né, nas frituras, etc, né? Acharam Daniel capítulo 3? Então vamos lá. Aqui o povo de Deus estava debaixo de um tempo opressor e havia um rei chamado Nabucodonosor, um homem vaidoso, conquistador, não de mulheres, né, mas conquistador de lugares, de regiões. Então ele resolveu fazer uma estátua, um ídolo, né, uma imagem dele. E aí ele disse, todo mundo agora vai adorar. Todo mundo vai adorar. Todo mundo é todo mundo. Aí Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel, vai dar problema. E deu. Por quê? Porque, na verdade, o rei disse o seguinte, olha, quem não adorar vai morrer. Então vai entrando no contexto da história, hein? Quem não reverenciar vai morrer. Tem alguém aqui que tem vontade de morrer? Se tiver, vem aqui que a gente já ora. Não? Então. Bom, então todo mundo está sadio, ninguém está com vontade de morrer. Agora você imagina aqui ouvir um negócio desse. Se você não se curvar a esta imagem, vai morrer. Eu não quero morrer, então já entra aqui um negócio chamado aflição. E Sadraque, Mesaque e Abdenego foram descobertos. Eles não estavam se curvando diante desta imagem. E foram apresentados diante de Nabucodonosor, e ele diz o seguinte, final do versículo 15, capítulo 3, final do versículo 15, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Eu fico impressionado com isso. Qual é o mesmo tema da mensagem? Eu queria entender. Eu quero entender. Por quê? Porque, irmãos, uma coisa é você ler a história, outra coisa é você entrar no contexto de uma situação dessa. O que
fez e o que pode fazer com que você hoje, você não ceda aos apelos deste mundo. A palavra de Deus diz que quem deve ser adorado? Deus. Esse Deus que nós cremos, né? A palavra de Deus diz que Ele deve ser adorado. Que nós somos criados para louvor e glória dEle, Senhor, não é? Então, nós somos instrumentos de adoração, a nossa vida deve ser uma adoração ao Senhor, não é isso? A palavra do Senhor diz que nós devemos nos reunir como povo de Deus para adorá-lo, não diz isso? Que não deve ser cada um na sua casa, mas deve se reunir, o corpo de Cristo deve se reunir, tá certo? Mas hoje, nós sabemos que muitas coisas têm feito o povo de Deus não viver estas orientações. E uma delas é falta de tempo. Não é isso? Não é? Pelo menos quando eu converso com esta igreja, eu ouço tipo, semana eu estou sem tempo. A outra também. Acho que esse semestre. Né? Aí você vai na outra pessoa, a pessoa não, né, você vê que ela está dando as rateadas. Aí você vai lá, o que está acontecendo? E é aquele negócio do tempo, é tempo disso, é tempo. Eu sei que existe o tempo de estudar, existe o tempo de trabalhar, existe tempo. O tempo, sabe o que Deus te dá? Tempo. Deus não te dá amigos. Deus te dá tempo para você investir em pessoas. Se você investe mal, você não tem amigos. É ou não é? Eu nunca recebi alguém, bateu na porta, ei, eu venho em nome de Deus para ser seu amigo. Nunca recebi um negócio desse em casa. Já recebeu? Se você recebeu, você está bem. Eu não recebi. Né? A gente tem tempo para administrar, né? Para estudar, para conquistar trabalho, né? Então nós temos tempo. É 24 horas, está certo ou não? Funciona assim, né? 24. Então nós temos o tempo. Agora, esse pessoal aqui, eu fico impressionado, porque eles estavam indo para a morte. Não se curvar era certa a morte. Então, eles estavam indo para a morte. Mas eu fico impressionado por o que impulsionou eles a aceitarem morrer e não viver. Porque aqui não é uma situação de constrangimento, não é uma situação de deboche, não é uma situação de críticas, não é uma situação de desvalorização da sua pessoa. É muito pior que isso, é morrer. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Agora, às vezes, eles não ficaram no anonimato, né? E aí o que aconteceu? Eles foram lá, diante de uma situação pública, e ainda disse, nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. Então, às vezes eu fico pensando assim, mas que ousadia, né? Uma intrepidez, uma ousadia, né? Que existia nessas pessoas, e eles escolheram algo tremendo, não foi? Se você for ler o texto bíblico, você vai ver que eles não foram livres da fornalha, eles foram lançados na fornalha. Tem muitas coisas que hoje nós vivemos e nós tentamos ficar livres da perseguição, né, de uma perseguição dentro do trabalho, porque você é cristão, aí a pessoa fica te criticando, fica debochando de você, aí para ficar livre, né, começa a tentar ficar mais em off, né, como diz a turma. E eles não foram livres da fornalha. Não, eles foram para ser mortos, né? Mas houve um sobrenatural aqui. E esse sobrenatural levou, né, um idólatra a fazer uma declaração, né?
que o rei disse? Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Ele declarou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego como o Deus supremo. Então a atitude daquelas pessoas levou a acontecer até um decreto, depois veio um decreto e tal. Uma coisa tremenda, impressionante. Agora, irmãos, o que está acontecendo hoje? Vamos pegar a realidade, olha só, a igreja do Senhor, irmãos, vamos evangelizar, né? Vamos evangelizar. Existe medo, senão 100% estaria no dia do evangelismo, é ou não é verdade? Existem receios, e entra ano e sai ano, o que acontece? Os mesmos receios, por quê? Porque não se enfrenta o problema. E aí, a pergunta está no que foi até cantamos hoje. Onde que está aquilo que nos impulsiona na vida? O que você está buscando na sua vida? Nós estamos realmente confiantes que este Deus, né, Deus triuno, se manifestou em carne através de Jesus Cristo, que um dia declarou: eu vim para que vocês tenham vida e a vida em abundância. Eu creio nesta palavra. Você crê nesta palavra? Porque este que veio se manifestou sobre a terra, ele disse, o que foi dito aqui, né? O quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, num contexto que fala das solicitudes da vida, o que haverei de comer, o que haverei de vestir, onde haverei de morar, né? E está nesse contexto. E ele disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber, vestir, morar, serão acrescentadas. Mas o que nós falamos? Quando existe hoje, no contexto de igreja no nosso país, a maioria das igrejas, 2 cultos semanais, e a pessoa não é capaz de estar. Quando a palavra de Deus diz que a igreja primitiva ia todos os dias no templo. Olha a mudança. Aí nós queremos uma igreja poderosa. Nós vemos a igreja primitiva, uma igreja poderosa. Igreja evangelística. Uma igreja com sinais e maravilhas. É ou não é? Mas, hoje nós estamos, talvez 2 vezes numa semana, num culto. Por quê? O que acontece com a minha e a sua agenda? Os tempos mudaram? Mas me diz uma coisa, quem determina o seu caminhar sobre a terra? Quem que está determinando o seu caminhar sobre a terra? Estão entendendo? Não adianta você falar que é o Senhor, porque o Senhor caminha na sua palavra. Ele não sai da sua palavra. Ele caminha na sua palavra. Na verdade, ele cumpre a sua palavra. Não é, irmãos? Mas o que nós estamos vendo é as pessoas indo nessa direção, uma direção de pouco, desejando muito, mas vivendo pouco, desejando muito. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que nós possamos viver a vida do cristão. A vida do cristão é uma vida sobrenatural. Portas se abrem para que alguns não abrem, mas para você abre. Por quê? Porque você está sendo fiel. Entende? Aí, juntando com isso, eu quero dizer que com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a visão. Jesus prometeu o que para você mesmo? O que é? Salvação. Salvar o quê? Salvar do quê? Da morte. O que é essa morte? O que é a morte, irmãos?
Hã? A bala perdida? Não. O que o texto fala sobre a segunda morte? Pois é. Está a humanidade debaixo de uma condenação por causa do pecado, não é isso? Tá certo? Então, a condenação por causa do pecado. E Jesus vem para pagar o preço, né? O salário do pecado é a morte. Então ele vem e paga o preço. Ele morre no meu e no seu lugar. Amém? Glória a Deus por isso, né? Morre no nosso lugar. Ok. Então significa o que agora? Significa agora que eu não vou... O quê? Eu não vou o quê? Essa separação me leva para a morte. Essa morte é no sentido espiritual. É a separação eterna de Deus. E há um lugar para as pessoas que estarão nessa condição chamado inferno. Já leu isso na Bíblia? Inferno. Lugar de choro. Diz que é de choro e ranger de dentes. Mas o Senhor vem e diz, não, já está preparado, todas as coisas estão preparadas, Nova Jerusalém está preparada e vai vir, né? Como é que será isso? Então quer dizer que as pessoas que serão salvas estarão aonde? Na nova, a nossa pátria, né? É isso? Nossa pátria celestial. Todos vão para lá? Todos vão para lá? Abre lá, Apocalipse 21. Vamos pular aqui um trecho para não gastar muito tempo. No versículo 6 em diante. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí você vai, se você for lendo, você vai ver a beleza da Nova Jerusalém. Aí vai lá no verso 22, fala assim, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. 22, 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Verso 4, volta lá. Nesse lugar, neste momento, ele enxugará dos seus olhos toda, então não haverá sofrimento. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Irmãos, aí que está. Hoje, talvez pela essa coisa do dia a dia, né, essa coisa do trabalhar e tal, o foco está errado. Nós estamos nesta terra não é para ganhar dinheiro. Não estou dizendo que estamos aqui para ser miseráveis. Não estou dizendo que estamos aqui para depender dos outros. Não é isso. Mas eu não vivo para trabalhar. Muitos hoje vivem para trabalhar. Mas o Senhor te resgatou de uma vida sem sentido, porque para mim isso é uma vida sem sentido. Viver para trabalhar? Não. A palavra do Senhor diz que nós existimos para louvor e glória dEle. O véu do santuário se rasgou, significa que o Senhor preparou um tempo, um novo tempo, que era da graça, onde o que? Eu e você podemos ter acesso ao Criador, irmãos. Não existe nada mais precioso do que isso, queridos.
Dinheiro as pessoas roubam de você, mas Cristo ninguém tira do seu coração. Se tiver aí, você mantê-lo aí, ninguém pode tirar isso de você, e você se torna, conforme Paulo diz na carta aos Coríntios, que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que você está selado, você tem um destino certo, mas estamos esquecendo isso. O que deve motivar a tua vida sobre a terra é o seu destino. Não é agora. O destino de ser um advogado, o destino de ser um médico, um dentista. Não. Isso é daqui. E tudo aqui vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Agora, o que está sendo computado, o que está sendo considerado é o seu coração e o seu procedimento sobre a terra. Isso está sendo considerado. Estão entendendo, irmãos? Então eu estou vendo um monte de cristão angustiado, estou vendo um monte de cristão que não sabe o rumo da vida dele, perdido, totalmente sem direção. Querido, a direção já foi determinada, a questão é que fica tentando mudar isso. Não adianta. Não adianta, olha, Deus tem plano para a minha vida, Deus tem plano para a sua vida, tem plano que é geral, tem plano que é específico para a vida de cada um. O que você deve fazer? Você deve voltar e lembrar que a sua vida está sendo transformada pela obra do Senhor. Para que você possa ter a coragem de Sadraque, Mesaque e Abdenego, você tem que entender o valor do porvir. Se você não entender o valor do porvir, você nega Jesus. E eu digo talvez com um pouco de ousadia, hoje muitos dentro da igreja estão negando o Senhor de várias maneiras. De várias maneiras. Tem gente ferindo a aliança, um adultério espiritual. Sabe o que é isso? Dá para entender? Adultério espiritual. Né? Você tem uma aliança com teu Deus, mas fica passeando com outras coisas que não é Deus. Aí depois volta e dá um buquê. Né? Já viu adultério? Pessoa que é adúltera, ela faz assim, ela faz o estrago, né? Anda com outra pessoa, aí vai ficar bem em casa, chega, traz uma flor, traz não sei o quê, né? Para dar uma disfarçada, aquele negócio. Mas as coisas vão sendo destruídas. Então, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não estavam cansados de viver. E por isso, não, me joga nessa fornalha logo, pronto, acaba com tudo. Não, não é isso não. É porque eles criam de fato em Deus. Eles ouviram muitas coisas a respeito de promessas. E eles creram. Está entendendo isso? Querido, o que acontece no seu dia a dia é prova para você. Você e eu estamos sendo provados todos os dias. Nós estamos numa geração para provar realmente o que é igreja. Igreja não é para ser fraca. Igreja não é para ser oprimida. Igreja é para se destacar, aparecer, mostrar a direção para este mundo que está perdido, irmãos. Mas o mundo está mostrando direção para a igreja está se perdendo. E é o contrário, as coisas têm que ser o contrário. Mas, querido, se você não crer nesta palavra, você não permanece de pé. Não permanece de pé. É levado por qualquer sorte de doutrina, cada coisa absurda que se fala hoje, né, a respeito do evangelho. Hoje só se promete coisas nessa terra. O nosso evangelho não é este, irmãos. O evangelho está apontando para o porvir e não para as coisas dessa terra. Estão entendendo, irmãos? Acorda, irmãos. Acorda. Né? Tem gente se apegando a curso universitário. Viu? Tem gente se apegando a curso universitário. Tem que fazer universidade? Tem. Mas se prepara porque você vai entrar numa prova lá. Porque lá na universidade a sua fé vai ser questionada. Aí eu quero ver o quanto que você crê ou você vira casaca. Enfraquecendo o seu Deus. Começando Deus a ficar quase um mito. Né? Não. São coisas desse tipo. Agora, no final de tudo, todos nós ficamos pedindo, Senhor, faz um milagre.
Eu quero ver um milagre. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele quer encontrar com você todos os dias. Não é dentro da igreja todos os dias, quando pela manhã você entende que as primícias devem ser dadas ao Senhor, porque significa em primeiro lugar, porque você mostra a importância dele na sua vida, você mostra adoração para ele nisso. Aí você vai falar com ele, e você fala: Deus, eu não posso sair desse momento sem ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, dá um sinal, né? Fala pela tua palavra, fala no meu coração. Aí você sai do dia abastecido. Aí vem os problemas da vida. Quando você sabe que Deus é com você, você encara qualquer problema. Mas quando o problema aparece e você só ouve silêncio de Deus, aí você treme. E a igreja está tremendo com frequência. Isso significa que poucos ouvem Deus. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? Fala aí. Poucos ouvem Deus. Ó, isso aqui não é Deus não, viu? Fala dele, mas não é ele. O Deus é Bíblia? Ou a sua Bíblia fala a respeito dele? Né? Tá certo? Então, irmãos, você precisa ter um encontro com ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, né? A mesma turma lá. Foi lançado na cova de leões. Mas Deus fechou a boca do leão, não fechou? Mas muitos cristãos foram mortos na arena, não foram? Significa que eles eram menos cristãos? Não. Tudo é o tempo de Deus, não é? Mas, irmãos, vocês acreditam que esta palavra é verdade? Mesmo? Você acredita nisso? Então por que você não está lendo? Hã? Você não está lendo? Tem gente deixando Bíblia na igreja. Então não está lendo. Você acredita nisso aqui? Bíblia, Escrituras Sagradas. Hã? Você não tem tempo para ler? É, irmãos? É alimento espiritual. Você está se enfraquecendo. Aí entra várias coisas na sua mente. Porque você deve ocupar a sua mente com tudo que é puro. Isso é direção de Deus. Não tente fazer diferente, portanto. Direção de Deus, né? Não é isso? Então, irmãos, Deus está buscando realmente uma igreja que se levante para exaltar o seu nome, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Embaixador é o representante de um reino, e o reino de Deus é poderoso, irmãos. É poderoso. Então, desculpe denunciar você nesta noite, mas eu vejo muitos ansiosos e preocupados com os afazeres desta vida. Isso significa que o teu tesouro está na terra. Você ainda não descobriu o tesouro celestial. Teu coração ainda não está confiante nisso. E você só vai ficar se você se alimentar, conhecer, descobrir, e aí sim você abre mão de algumas coisas e a sua vida vai começar a se ajustar sobrenaturalmente. Para que as pessoas possam olhar a tua vida e dizer: não, realmente tem algo diferente na vida dele. Estão entendendo, irmãos? Não vivemos filosofia. Vivemos vida com Deus. Prático. Vida com Deus. Famílias estão se desmoronando. Casamento desmoronando. Relacionamento pais e filhos está péssimo. Uma lástima. Né? Pais não educam mais seus filhos. Pessoas totalmente mal educadas, não respeitam a autoridade, não sabem nem o que é isso. Não sabe o que é autoridade. Como é que pode seguir aquele que é soberano se ele não entende o que é autoridade? Percebe? Vai destruindo bases fundamentais para a vida cristã. Então nós precisamos o quê, irmãos? Buscar o Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, irmão. Pare de olhar para as coisas desta vida. Pare de olhar, eu sou um testemunho vivo.
Pastora Cris, testemunho vivo disso. Por isso nós falamos com segurança. Não buscamos tesouros dessa terra e nada nos falta. Ah, mas então por que você arrumou lugar de destaque na profissão? Porque Deus disse para falar para os grandes. Então vamos falar para os grandes, tem que entrar no meio dos grandes. Está entendendo? Então hoje dá para falar para os grandes, dá para falar para os médios, dá para falar para os pequenos, qualquer um. Entende? É isso, irmãos. Mas nada falta. Por quê? Porque Deus vai abençoando. Não foi isso que Ele prometeu? Mas você precisa andar pela fé. Bem, vamos orar? Estamos num grande desafio de crer. Deus está com saudade de você, viu, irmão? Viu, minha irmã? Faz tempo. Saudade daqueles momentos assim que você não olhava mais para o relógio, ficava ali falando com Ele, né? Olha quanta coisa você está fazendo, mas também olha quanta coisa você está perdendo. Que essa noite você possa rapidamente reformular a sua agenda, né? Faça isso. Tudo que você tem hoje, o que está te garantindo ficar em paz? Nada. Só quem traz paz é Deus. Então eu quero convidar você a tomar uma decisão. Você quer ficar com a vaidade dos homens? Pode ficar. Mas isso não vai te acrescentar muito. Aquele que te prometeu vida plena, ele tem uma direção só. Eu quero desafiar você então a lançar sua vida em confiança agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Não existe nenhum outro que se compare a Ti, Pai. Nenhum outro. Mas, Senhor, nós como igreja declaramos o Senhor como o único e soberano Deus, declaramos amor pelo Senhor, declaramos fidelidade, mas quando nós paramos e vamos lendo a Tua palavra, nós vemos que muitas vezes estamos longe disso, Senhor. Estamos atropelando as coisas, levando tudo meio de qualquer jeito, não temos tempo mais para fazer a Tua obra, ainda temos coragem de justificar para o Senhor que não temos tempo, e a Tua palavra diz que o Senhor é o Senhor do tempo. Pai, em nome de Jesus, nos faz humildes, que a humildade cresça no nosso coração, para que nós possamos enxergar os nossos erros, a nossa independência do Senhor. Aquele cântico, ele nos orienta muito bem, né? Quero ser como criança. Meu Deus, em nome de Jesus, os apelos deste mundo são muito fortes, mas a Tua palavra diz que nós podemos vencer todas as tentações em Cristo Jesus. Se o porvir realmente estiver forte na nossa mente, que esta cidade celestial, esse lugar maravilhoso e especial, que não há nenhum lugar comparado, Senhor, na terra, o Senhor diz que está preparado para os teus. Meu Deus, nós temos tudo já. Então por que ficar se afligindo e tentando acumular tesouros nesta terra, quando o Senhor mesmo disse, não façam isso. Senhor, assume o controle da nossa vida de uma maneira mais profunda, Senhor. Assume o controle da nossa vida de uma maneira mais extensa. Senhor, nos ajude a confiar o suficiente para que nós possamos entregar o controle da nossa vida nas Tuas mãos. Porque nós precisamos disso, Pai. A aflição tem entrado no coração das pessoas. A aflição gerando irritação, gerando discórdia nos lares, uma confusão. Meu Deus, tudo porque não paramos e não nos aquietamos mais para saber que Tu és Deus. Mas se mudarmos, tudo vai se ajustar. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Aleluia. Há esperança. Aleluia. E por essa noite nós entendemos, Senhor. Fechamos esse momento de oração dizendo que agora entendemos a atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tinham uma visão do porvir. Eles sabiam que se morressem, eles estariam na Tua presença. Eles sabiam que se morressem em fidelidade ao Senhor, o Senhor iria pesar tudo isso.
Meu Deus, que essa segurança possa existir na tua igreja, para que saibamos dizer não para muitas coisas que hoje falamos sim. E o teu nome possa ser exaltado, o teu nome possa ser glorificado através de cada um, possamos ser uma igreja evangelística, possamos ser uma igreja transformadora, um agente transformador dessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, em vez de ficar fugindo, mudando de direção, porque ali é perigoso. Não, Senhor, isso não é para a tua igreja, mas entrarmos aonde tem trevas. Porque o Senhor é luz e o Senhor caminha conosco, Pai. Mas essa convicção só cresce naquele que tem vida com o Senhor. Então nos leva à vida com o Senhor. Em nome de Jesus, nos faz tomar decisões importantes para que isso venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada lar representado aqui nesta noite, Senhor. Que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, Senhor, e a comunhão e consolação, Senhor, do teu santo, doce Espírito, esteja com esta igreja não somente hoje, Pai, mas todos os dias da sua vida. E a igreja diz amém. E um graças a Deus bem forte, né? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.